Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do seu e nosso programa Ponto de Equilíbrio. Terça-feira, dia 21 de novembro do ano 2023. Estamos de volta para mais um compromisso com o auditório. Já sabe, começamos agora às 17 horas e vamos até bem próximo das 19 horas. Para esta edição, a equipa que trabalha para si é composta pelo Arthur Sangolo Joaquim. Na redação está o Arlindo Canuela, Sila Chipa, Pedro Cafiel, o António Fasto comanda a redação informativa desta casa de rádio. A voz que vai estar consigo na moderação de mais uma edição do Ponto de Equilíbrio de Horácio dos Reis. Para hoje não fugimos à regra. Vamos contar com os nossos convidados residentes. Coque Mucuta, Chiplique Eduardo, José Gama, Frei Angalo, Jurista Jaime e Custódio. A equipa que vai estar consigo para mais uma jornada de análise à terça-feira. Nesta altura o relógio marca 17h15, se preferir 5 da tarde, e vou já passar a palavra para os meus convidados que estão do outro lado. Vou começar por saudar o José Gama. José Gama. Muito boa tarde. Seja bem-vindo a mais um Ponto de Equilíbrio. Obrigado e um forte abraço ao pessoal que está no estúdio e também ao Chiplica Eduardo e ao Coque. Falando do Chipilica, seja bem-vindo. Acho que o Chipilica está com... Boa tarde, sim, boa tarde aos ouvintes. Ok, mas para o bem de quem nos acompanha através das redes sociais, seria bom que ligasse a câmara. Está com a câmara desligada, então poderia, portanto, facilitar ligar a câmara para os ouvintes, que, nesse caso os telespectadores que nos acompanham através da nossa página do... Parece que estou na via, só por isso. Essa a razão de não conseguirmos vermos o Coque. Então, a saudação está feita. Coque, seja bem-vindo. Coque? Sim, estou. Seja bem-vindo. Muito obrigado. E, Muito obrigado, Luanda. E uma saudação, boa tarde. Uma saudação por Frei Angalo. Hoje parece que não está em Roma, está no outro ponto do velho continente. O Frei não está... Está em conexão. Enquanto o Frei vai conectando, as redes às vezes têm desta. Hoje parece que quem vai ter problema com a internet é o Frei Angalo. Gama, começo por ti. O que é que andou a refletir? O país continua a ser próspero em produzir factos que merecem a nossa reflexão. Passados 7 dias, o que é que andou a pensar nesses 7 dias? Bom, primeiro é que andamos a refletir que Angola é um Estado de direito democrático no papel. Angola tem os 3 poderes que devem ser separados e independentes, e assistimos aqui um dos poderes que é poder legislativo, em que a sua presidente, que deveria ser uma entidade independente
em termos da sua posição dentro do Parlamento, independente, e estar ali numa posição em representação de todos os interesses da sociedade angolana e também de todos os partidos na Casa das Leis, e há dias a senhora tomou uma posição de parcialidade ao interromper um deputado da UNITA que estava a fazer uma referência sobre a corrupção em Angola e a chamar outros de outra bancada de corruptos. Há um combate contra a corrupção em Angola e quando a corrupção tem de haver corruptos. E o presidente, creio que foi em 2020 ou 2019, no Congresso do MPLA, disse que estavam a combater a corrupção e que qualquer um, mesmo até os membros do partido, iriam cair. O presidente estava ali praticamente a chamar a atenção aos corruptos que estão dentro do MPLA, porque é o MPLA que está a governar. E assistimos há dias a presidente do Parlamento a se sentir tocada e ofendida quando o outro colega deputado estava a chamar de corruptos os elementos da bancada parlamentar do MPLA. E nós entendemos que a presidente do Parlamento deve ser um árbitro imparcial que garante que todas as vozes sejam ouvidas no Parlamento. Outra questão que andou-se a pensar é a denúncia que o antigo ativista Nuno Álvaro Dallas faz sobre escândalos de corrupção na Procuradoria-Geral da República, e as autoridades, ao invés de investigarem, decidiram usar a técnica antiga, no tempo já de alguns anos, em que o denunciante passa a ser o acusado e ser o réu. E vimos aqui o presidente do Tribunal Supremo a pedir a retirada das imunidades de Nuno Dallas para ele ser apresentado em tribunal. E por outro lado, é o mesmo presidente do mesmo órgão supremo que também está a ser investigado e que rejeita colocar-se também à disposição da Procuradoria-Geral da República para ser ouvido e investigado. Assistimos aqui o cenário do roto e do rasgado. José Gama, esses dois pontos que traz para a reflexão são de facto bastante interessantes. Quanto ao primeiro, aqui o que se coloca é até onde vai a liberdade de expressão de um deputado, de um representante do povo. E este não é o primeiro episódio, nesta legislatura estamos a olhar para o primeiro confronto, foi entre a Presidente do Parlamento com o deputado Nafoia, depois assistimos o mesmo episódio com a deputada Weba, agora com o deputado Lumingo, o deputado pelo Círculo de Cabinda. Como interpreta esta postura da Presidente de coartar de forma clara a liberdade de expressão dos deputados? Porque ali, pelo menos é a opinião geral, em que não houve expressões insultuosas que pudessem lesar a dignidade dos representantes do povo. Bom, o próprio regimento diz que o deputado não pode ser penalizado pelas suas opiniões quando está no exercício das suas funções. E em sistemas democráticos ideais, o presidente do Parlamento é geralmente esperado para agir de forma imparcial e representar os interesses de todos os membros do Parlamento, independentemente das suas filiações partidárias. E entendemos que a independência da Presidente do Parlamento ou da figura que dirige esse organismo deve ser vista como crucial para assegurar um processo legislativo justo e transparente. E o que nós assistimos aqui na prática, especialmente no nosso caso o angolano, é que há um partido dominante, como é o caso do MPLA, em que o presidente do Parlamento muitas vezes tem alguma ligação política com o partido no poder e
isto para além de alguns casos ser uma vantagem para os mesmos, mas a Presidente do Parlamento revela-se que tem dificuldades em separar-se da figura Da condição de de militante militante do MPLA, e sim, a sim, figura do militante presidente do MPLA, da e Assembleia de Nacional. presidente de um órgão que requer para ela ser e agir como uma figura imparcial e representante de todas as vontades e interesses na Casa das Leis. Aqui ficou a sua reflexão, José Gama. Coque Mucuta, sei que está em trânsito numa das capitais numa das capitais europeias, a caminho de regresso a casa. O que é que andou a pensar? Tem razões quanto basta para nos apresentar as suas eu acho reflexões. que já falei sobre isto, mas nunca é demais falar sobre o homem novo. O que eu tenho estado a pensar, também sou professor, muitas das vezes a gente não consegue ser justo, não consegue ser equilibrado, não consegue ser ético, não conseguimos controlar o nosso ego e deixamos tudo estragar. E eu tenho estado a dizer que os políticos, os deputados, no caso, presidentes, ministros, eles saem no nosso seio. Eles não chegam nestes lugares e apodrecem, não. Eles estão conosco, já são como são, e quando chegam a ministros, a deputados, e depois se tornam, quer dizer, se tornam não, mostram só aquilo que já eram. Então, esta é a minha maior preocupação, porque é preciso fazer homem novo, é preciso no nosso seio levarmos princípios, educarmos as pessoas, porque as pessoas que nos governam saem no nosso seio. Eles não chegam nestes lugares estragar, quer dizer, não chegam lá bons e depois estragam, não. Eles chegam lá já estragados, chegam já sem princípios, sem éticas, e depois querem adotar práticas corruptas, querem... Diga, Horácio. Tem refletido, tem dado muito espaço à questão da ética na nossa sociedade. Sim, porque nós precisamos disto para podermos ter um país são, para podermos ter um país bom. Se não tivermos uma sociedade ética, se não tivermos uma sociedade com princípios, vamos ter um país sempre com problemas. Acha que uma das causas dos problemas que nós vivemos tem que ver com a falta de ética? A educação essencialmente. Que depois tem essa questão da ética. Não é? Sim. É a grande causa dos problemas que hoje você vê. Angola é completamente desestruturado. Angola não tem nem daqui a 20, 30 anos esperança de um país melhor por conta da falta de educação, falta de ética. Não está a ser bastante pessimista? Não, eu até sou professor, eu ensino estas coisas aos meus alunos e eu não tenho essa opinião, por isso é que eu já disse que tenho estado a falar disso e num dos programas, no estúdio... Já falou sobre essa questão de ética, está apenas a reforçar. Exatamente. Então, a minha preocupação é esta, porque é assim, se nós queremos que... Esta é uma ideia minha, por exemplo, se nós queremos que se responsabilize Cavukila, não é? O Cavukila que tinha sido condenado e hoje como vamos falar de corrupção, podes reservar os seus argumentos. Não vamos entrar. Está bem, muito obrigado. Então é sobre isto que eu queria refletir. Frei Angalo, seja bem-vindo e é sempre um prazer tê-lo aqui e ouvir o que é que tem pensado sobre o mundo, sobre o nosso país. Desculpem o atraso, é que eu estou em Loreto, mais para o sul, na zona das Marcas.
A minha grande preocupação nos últimos tempos são, digamos, as guerras, a violência e depois também, atualmente, a falta de liderança no mundo e, portanto, a falta de liderança nos países. É, quase vou sendo um pouquinho repetitivo, já que nós, por exemplo, esses dias assistimos a uma grande devastação em Gaza, que também, portanto, essa devastação é precedida por um ato terrorista. Mas aquilo que é preocupante, né, é ver que as pessoas, vamos dizer, até as instituições, posicionam-se de forma, digamos, de forma partidária, né? Tipo, escolhe um lado, então é contra o outro. Mas, sobretudo, com todas as críticas que têm se feito, por exemplo, exageradamente, tanto se confunde o Estado de Israel com o povo hebraico. As últimas manifestações que houve, que eu reparei, portanto, as manifestações realizadas pelos hebreus ou a favor, portanto, contra a expansão do ódio contra os hebreus, né? Foram manifestações muito civilizadas, manifestações que apontavam para uma coisa que é a necessidade da paz e da justiça. Inclusive, ontem, nesses dias, anteontem, antes de ontem, propriamente, a manifestação das famílias mais israelitas que têm os filhos reféns do grupo terrorista Hamas, caminharam desde Tel Aviv a Jerusalém. Na marcha, nós não vemos mensagens de ódio, vemos mensagens que elas querem os seus filhos de volta, querem os seus parentes de volta, e não tem mensagem de ódio. Inclusive, há um ministro israelita que quer que se restaure a pena de morte para os terroristas, e essas famílias dizem que não querem a pena de morte para ninguém, o que elas querem são os seus parentes de volta. Em contrapartida, nós vemos os líderes do grupo terrorista Hamas que insistem num discurso de ódio e por outra parte, a hipocrisia da diplomacia. Portanto, vendo que um país como o Catar, que tem investimentos, por exemplo, faz investimentos nos clubes de futebol, investimento nas companhias aéreas, e, portanto, quer dizer que esse país, e que também tem relações com Angola, é um país que financia o terrorismo. Portanto, até esse momento, ninguém tomou uma posição de chamada de atenção, então, de confronto, de afronto ao Catar. É o que está acontecendo no Catar. Frei, muito obrigado. Aqui ficou, mais uma vez, essa reflexão ao conflito que está a acontecer no Médio Oriente. São sempre reflexões pertinentes que servem sempre de ponto também de reflexão para aquelas pessoas que têm pouca informação sobre o que está a acontecer no Médio Oriente. Chiplique Eduardo, seja bem-vindo. O que é que andou a pensar? Olá, andei a pensar na chuva de comida, na criatividade do jovem, a replicar que sei isso, não? As condições de trabalho que teve e a maneira como ele traz a música. E o contexto que ele apresenta, um estilo e um conteúdo de muita reflexão. Portanto, era um jovem que se ter condições para poder ser acompanhado. Um jovem da província da Huila. É da província da Huila. Exatamente. Tirou o tabu que os melhores estão indo. Okay. Uma prova de que esse investimento pode mas também, para outras províncias. A interpretação objetiva deve ser feita ao sentido lacônico da letra ou ao sentido real da letra? O que é que podemos absorver da letra desta música que hoje... Ele traz uma ilusão, né? Uma ilusão que contraria, obviamente, o contexto que hoje vivemos, de fome, de miséria, de dificuldades enormes. Quer dizer, que é o sonho isso daqueles que diariamente padecem e lutam para ter o que comer. Portanto, é o sonho de muito boa gente
que ele trouxe na música, mas um modelo e um estilo completamente diferenciado. Portanto, aqui louvo a iniciativa, a criatividade musical Do jovem. e, sobretudo, o conteúdo do jovem. Ficamos a refletir que nós podíamos ter um país melhor em termos de cultura, se efetivamente as coisas não tivessem isso no ano. Ok, obrigado. Agora a minha saudação para o jurista Jaime, que também se encontra, o único aqui no estúdio, que tem o privilégio de estar aqui comigo, somos os únicos aqui no estúdio. Jurista Jaime, seja bem-vindo. Pode partilhar connosco aquilo que foram as suas reflexões ao longo dos últimos 7 dias? Boa tarde, Horácio. Boa tarde, extensivo aos companheiros lá do outro lado e o vasto auditório da Rádio Despertar. Eu, de facto, andei a refletir, com alguma coincidência com a reflexão do Frei Angalo. Nós estamos a assistir a um genocídio a ocorrer na Palestina e parece-nos que a essa altura só se está à espera que o último palestino caia para que o mundo efetivamente tome alguma posição. Repara que os países do Ocidente que vendem a ideia da civilização, do respeito pelos direitos humanos ao mundo todo, que impõem sanções aos outros por eventuais violação dos direitos humanos, estes mesmos países foram capazes de estacionar no Mar Vermelho e aí no Mediterrâneo qualquer coisa como 100 navios de guerra para intervirem ao mais pequeno facto de perturbação contra Israel. Eu ainda não ouvi o secretário-geral das Nações Unidas, com a mesma contundência com que acusa a Rússia, a dizer Israel está a cometer crimes de guerra. Ele diz, pode levar sempre na possibilidade. Parece-me que as vidas dos palestinos valem muito menos. E olha para a hipocrisia. É que os palestinos hoje só são chamados os muçulmanos e os árabes. Eles primeiro foram despessoalizados para que ninguém possa encarar neles o mesmo valor que tem a vida do israelita. Eu penso que o que está a acontecer nesse momento deve apelar à nossa reflexão em como os africanos devem começar a colocar em primeiro lugar os seus interesses antes de procurar novas relações fora do nosso continente. De facto, o conflito israelo-palestino, o conflito ucraniano-russo vem nos mostrar a real face do Ocidente e eu julgo que temos que usar isso como uma grande experiência para refletir as relações internacionais. Ok, os nossos convidados apresentaram as suas reflexões. Agora vamos para o prato principal desta edição, um tema que não é novidade. Trata-se do combate à corrupção. Em 2019, o Ministério Público, ou no caso a sua Direção Nacional de Prevenção e Combate à Corrupção da Procuradoria, falava em pouco mais de 700 casos que estavam a ser investigados. Hoje estamos em 2022, aliás, em 2023, passados quase 4 anos, e se olharmos para o número de condenações, tirando o São Vicente, que também não foi gestor público, e o Augusto Tomás, a lista é bastante curta para os números de casos que estavam a ser investigados. Começo por si, Coque Mukuta, um jornalista bastante atento a essas matérias de âmbito da corrupção. O que é que estará a acontecer com essa estratégia de combate à corrupção, se olharmos para os números concretos que têm sido apresentados e aquilo que o cidadão consegue mensurar? Coque. Não temos o Coque, temos o jurista Jaime. Faço a mesma pergunta, jurista Jaime. Olha, eu já respondi essa questão aqui na rádio umas 4 vezes, em ocasiões diferentes,
temos que compreender que o combate à corrupção é um projeto político. Só por isso é que ele avançou. Porque a ideia de se combater a corrupção é muito antiga. É muito antiga e verifica que no início dos anos 2000, e ainda trazendo os escândalos denunciados pela Global Witness, que acusava o Estado angolano de ter desviado cerca de 11 mil milhões de dólares das contas do petróleo de 2017 a 2021. Recordamos que esse foi o motivo pelo qual a Conferência de Doadores aí no Ocidente ela havia falhado. Porque o Ocidente disse, vocês querem 2 mil milhões, se vocês foram capazes de roubar 11 do vosso próprio país em 5 anos, teriam um pouco do vosso dinheiro, até empresta ao vosso Estado, e seria muito bom. E por essa razão foi-se a China. Depois o FMI, por via das relações com o Estado angolano, foi exigindo maior transparência. Pela primeira vez em 2013, penso, ou 11, a Sonangol publicou as suas contas, porque ninguém sabia as contas da Sonangol. Era um segredo entre a direção da Sonangol e o Presidente da República. A Sonangol começou a publicar as suas contas naquela altura. Em 2010 veio a lei da probidade administrativa, também muito fraca. Então foi-se evoluindo do ponto de vista normativo, mas do ponto de vista comportamental nada havia mudado. Em 2017, o presidente João Lourenço, num misto de necessidade de se avançar com alguma coisa no combate à corrupção e, por outro lado, procurando restabelecer a relação de confiança entre o MPLA e o povo, decidiu avançar de facto com o combate à corrupção. Mas compreendendo que um projeto político está sujeito às forças dos atores políticos, os jogos de interesse e as manutenções de determinadas posições. É como um indivíduo que está dentro de uma residência e tem que demolir o teto, com ele mesmo lá dentro. Então, é um exercício muito complexo de se ser feito. E porque, repara, não foi por acaso que no seu primeiro discurso no Congresso que tomou posse como presidente do MPLA, disse que ainda que os primeiros a cair foram os que estão cá dentro. Ele sabia muito bem que o combate à corrupção lhe colocaria de frente com seus camaradas. Mas lá dentro quase ninguém caiu. Repara, eu gosto de consultar a história para comparar realidades. Os impérios tornam-se muito grandes e depois há um conjunto de micropoderes, porque há uma dispersão de poderes e cada sujeito na sua esfera de influência é poderoso aí. Chegou um momento que já não existem chefias absolutas. Então, um programa como este, um projeto como este do combate à corrupção, tinha de enfrentar todo o conjunto de diversos poderes instalados, quer seja poderes políticos e poderes econômicos, instalados dentro da própria máquina político-partidária e do Estado. Então, um combate à corrupção, nessa perspectiva, ele não é feito no enfrentamento, num choque. Se o doutor tem alguma dificuldade de explicar, vai ser difícil. Não, eu só estou a tentar explicar a complexidade deste programa. Imagina alguém, né? Chefe de Estado-Maior, tem 500 generais à sua disposição, por exemplo. E ele tem que começar a punir os generais. Olha que ele tem que ser muito inteligente, muito metódico e vai ser, em alguns casos, obrigado a estabelecer aliança com alguns generais para poder se manter. Mesmo sendo corruptos. Coque Mkuta, chamei por si para fazer a abertura, volto a chamá-lo e a fazer a mesma pergunta. A olhar para os números e para aquilo que é o propósito maior do combate à corrupção, em que ponto ficamos? Ou em que ponto estamos? Eu acho que estamos no mesmo ponto onde se começou. Mas, Horácio, a maior preocupação não é a existência da corrupção, é a existência da impunidade. Ou seja, há sentimentos, claro, não é? Que só se está responsabilizado, entre aspas, algumas pessoas do consulado do José Eduardo dos Santos.
pessoas corruptas do aparelho de Estado de João Lourenço não são responsabilizados, ou responsabilizadas as pessoas, no caso. Mas por que eu digo que estamos no mesmo ponto? Porque eu acho que o presidente começou mal. É preciso sempre começar, mas tem de se ver, tem de se calcular onde vai se começar. Porque se o presidente tivesse, por exemplo, pensado sobre as consequências que ele deveria ter, devia afinar melhor o método da atuação. O presidente entendeu que vai com cabeça, começou a combater, mas depois, bom, estou no mesmo teto, agora tenho que ter cuidado, e deu no que deu. Não há pessoas responsabilizadas e há uma espécie de impunidade. Até um administrador já faz das suas, porque sabe que o presidente também tem a enriquecer os seus amigos, e a situação continua estagnada ou na mesma. Coque, que administrador... Coque, falou do administrador. Quem é esse administrador municipal que faz as suas? Você passa as notícias na rádio e depois não se lembra daí. Coque, desculpa, eu estou a perguntar. A Rádio Despertar recentemente anunciou ou denunciou o envolvimento, por exemplo, do administrador Tomás Bicas. Por exemplo, existem outros administradores, não só este, que por conta da impunidade, não é? As pessoas vão fazendo e desfazendo, vão roubando do Estado a coisa pública e não temem de qualquer responsabilização. Por quê? Porque o processo de combate à corrupção falhou. Ele não devia, quer dizer, ser desenhado da forma como foi desenhado. Faz algum sentido o reparo feito pelo jurista Jaime relativamente a esta opção política que considera uma opção de alto risco e de um elevado grau de complexidade? Não, é assim, o presidente João Lourenço tem de perceber que está a viver e vai morrer, e tem de assumir as consequências. Não tem de dizer, bom, eu estou para tirar esse teto, eu vou tirar o teto independentemente das consequências. Mas é preciso não esquecer que João Lourenço faz parte do sistema. Tanto, exatamente. Quer dizer que ele pode ter consequências, não é? Das suas ações. Não, mas assim, vamos dizer, é incoerente, desculpe lá interromper, é incoerente, por exemplo, um que participa de um sistema corrupto, do dia para a noite, dizer que vai combater a corrupção. Ele faz parte do sistema. Por exemplo, o jurista Jaime tocou a questão dos generais, não é isso? No aspecto, eu depois vou intervir mais só para recordar um pouco as pessoas, não é isso? Do ponto de vista histórico e real, não é isso? O primeiro núcleo de corruptos que o país teve são as chefias militares, antes dos civis começarem a ser corruptos, não é isso? O núcleo forte da corrupção no país são os generais. E João Lourenço foi ministro da Defesa. E o chefe da Casa Militar, que é o Furtado, não é isso? Sim, o Furtado também, portanto, foi lá chefe do Estado-Maior-General. Quando o Furtado estava da aposentadoria, sempre denunciou a grande corrupção no Exército. Ok. E isto só vamos dizer, para dizer, o núcleo forte é este. E João Lourenço esteve aí como ministro, não fez nada. Sim, Frei, com base no que está a dizer, já volto ao Coque, claro que é uma coisa que salta à vista. Sabendo que é um sistema que está corrompido e quase todos eles participaram da distribuição do património público, não seria mais sensato se houvesse uma clemência e se partisse de um outro ponto, esquecendo tudo aquilo que foi cometido no passado? Olha, eu acho que é bom, eu interrompi o que o Mocô está a falar, não sei se ele tinha... Sim, só para essa questão que você fez agora, é assim, eu tenho uma tristeza com essa coisa de clemência. Recentemente no meu prédio perdoaram todos que deviam no prédio. Agora é minha vez de não pagar.
percebe? Ok. Porque a ideia é que daqui a pouco vão voltar a perdoar. Então, não acho que seria a posição viável. Eu acho que precisamos de um Mas, presidente revolucionário que revolucionário. assume consequências, que diz que vai combater, coloca, em primeiro lugar, não é, a impunidade, não é? Elimina este critério de um ou outro, as possibilidades que alguns têm para fazer e outros não. Eu acho que é isso que nós Mas, precisamos. Um presidente que assume... desculpa. Se o Presidente da República é tido também como uma figura, e segundo alguns dados que têm sido trazidos na praça pública, um indivíduo que participou também da corrupção, do assambarcamento do património público, ele teria coragem dele próprio se apresentar à justiça e ser julgado e ser investigado? Não, é assim. Só por isso é que ele não faz. Só por isso é que ele não consegue fazer. Porque ele sabe que tem culpa no cartório. O que eu estou a dizer é que se tivermos que ter um presidente que combate realmente a corrupção, deverá ser um presidente que assume riscos, que tenha consciência, não é? Que isso que está a fazer pode levar à morte, mas vai fazer, vai assumir as consequências. O presidente angolano, ele tem culpa no cartório, ele sabe que participou dos desvios do passado e hoje tem dificuldades. Por quê? Porque a dado momento chega até próximo dele. Então não consegue fazer em condições aquilo que se propôs em fazer. José Gama. Horácio, Frei. se eu posso tomar a palavra, eu acredito que há um elemento importante que não se pode esquecer, que é sempre tentar perceber quais são as causas da corrupção em Angola e quais são as causas da corrupção no continente africano. Ok? Portanto, antes de falarmos de combater o efeito, devemos ver quais são as causas. E por outro, portanto, fazendo sempre um surto histórico, como fez aí o jurista Jaime, eu queria recordar que em 2009, okay, num discurso histórico do José Eduardo dos Santos, a acumulação primitiva de capitais foi defendida como uma opção política e econômica. A mesma coisa que o MPLA, depois de alguns anos, começou a dizer que é crime a acumulação primitiva de capitais. Mas, para ser direito, o grande problema de Angola e de grande parte dos países africanos, e a causa da corrupção, e aqui isso é muito simples, são as ajudas que esses países recebem. Todos os países que recebem ajudas, desenvolveram índices elevadíssimos de corrupção. Okay? Isto é igual a uma pessoa da nossa família. Um dos grandes problemas de receber ajudas, e aqui, quando alinho com o Coque Mucuta, quando dizia perdoaram as dívidas, depois continuam iguais, isso é a mesma coisa assim. Sempre que nem no contexto da nossa família tem aquele parentezito a quem sempre devemos ajudar, sabem que aquele parente nunca se desenvolve. É o que mais se lamenta, é o que mais... Porque ele desenvolve sempre duas coisas só. Usar mal os recursos e preguiça. Os nossos governos fazem isso, usam mal os recursos e são preguiçosos, não trabalham. Okay? Porque não são recursos que, vamos dizer, a economia, nós no país de Angola praticamente, nós não temos economia, porque nós não trabalhamos. Se recorre ao Fundo Monetário Internacional, se recorre à China, contrair dívida, é coisa de preguiçosos. Tá? E esta é a causa da corrupção. Por quê? Quando uma coisa não custa o teu suor, você não aprende a valorizar. Este é um aspecto. Mas também aqui não vem a apetência de enriquecimento fácil, Frei, e as facilidades com que o próprio sistema acaba por colocar nas mãos dos gestores públicos? Olha, eu até nem sei se podemos dizer que são ricos, né? Isso é porque o rico, normalmente, uma sociedade rica normalmente é feliz. Não sei se esses nossos ladrões são felizes. Em todo caso, eu queria aqui dizer uma coisa, que nós devemos ser muito sérios. O MPLA não pode combater a corrupção sem colocar em risco a própria existência.
Esse é isso. Simples, eu repito. O MPLA não pode combater a corrupção sem colocar em risco a sua própria existência. Por quê? Toda a história do país, toda a história econômica do país, passa por um núcleo pequeno do MPLA. Por exemplo, nesse momento você tem João Lourenço no poder. A esposa de João Lourenço foi sempre ministra do plano, ministra do planeamento, ministra do sei mais quanto. Tudo que tinha a ver com a economia passava por ela. Ana Dias Lourenço era tida como uma das melhores, vamos dizer, no tempo do MPLA, isso era tida como uma das melhores economistas, ou que diabo seja, mas está aí. Portanto, sempre participaram na programação ou na roubalheira. E então, um dos países, vamos dizer que o José Gama poderá ajudar-me a recordar o país, foi nesse momento, um país do Médio Oriente, mas para o Oriente. Também é antigo país comunista, assim, outra coisa assim, você não conhece nenhum país comunista que conseguiu não ser corrupto, não conseguiu não continuar a ser corrupto. É o único que conseguiu fazer isso. Sabem qual foi a solução que teve? Teve uma solução drástica, fuzilar tudo que é corrupto. Acho que o José Gama vai recordar para o Mas país. isso não funcionaria para o nosso caso, Frei? Não funcionaria. Isso pode dizer que se nós queremos combater a corrupção, né? Queremos combater a corrupção neste momento, precisamos de duas coisas. Isso nós encontramos, inclusive, parece que nós vivemos num mundo como eu às vezes digo, num mundo de idiotas. Já em 1789, na França, quando existe a chamada Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789. Nessa declaração, existe o ponto 15 e o ponto 16, o artigo 15 e o artigo 16 dessa declaração, que diz o seguinte, o artigo 15 diz o seguinte: a sociedade tem o direito de pedir contas a todo gestor público pela sua administração. Eu vou já explicar por que eu citei esse artigo. O segundo artigo diz assim, o artigo número 16, qualquer sociedade em que não esteja assegurada a garantia dos direitos, nem estabelecida a separação dos poderes, não tem Constituição. E João Lourenço, quando começa o seu governo, o primeiro erro que comete logo foi aquilo, vamos dizer, a declaração dos bens não é pública. A declaração dos bens de João Lourenço ninguém conhece, é segredo. Quer dizer, não se sabe quais são os bens que ele tem e também não sabe como os adquiriu. Então você não tem transparência, você só combate a corrupção com verdade e transparência. Portanto, um dos primeiros elementos que era importante fazer é isso. A declaração dos bens devia ser pública, para as pessoas saberem que, em função do trabalho que a pessoa teve, ou do emprego da pessoa, corresponde à riqueza que tem. Se o próprio João Lourenço não quis declarar publicamente o que tem, portanto, não é transparente e você não combate a corrupção. A corrupção se combate com verdade e transparência. Okay. E sem verdade e transparência é uma das coisas que o MPLA não consegue. O MPLA não consegue ser nem verdadeiro, nem transparente. Portanto, não pode combater a corrupção. É simples. José Gama, a par do COC, é também uma das figuras que tem acompanhado... Horácio. Sim. Horácio, acho que é o princípio da igualdade jurídica, né? A primeira intervenção já rolou para todos. Não, ainda o Gama ainda não. O Gama ainda não. Não, o Gama já foi o primeiro a falar. Não, era um minuto bem. Não. O Chiplica não. Okay. Fica atento daqui a pouco. José Gama, a parte do COC, é do jornalista que mais tem noticiado, um dos que mais tem noticiado casos de corrupção. E se olharmos para o histórico da nossa corrupção, olharmos para a Sonangol, para outras empresas públicas, estamos a falar para a questão também da dívida como um ponto onde mais se praticou a corrupção. A Sonangol, não temos nenhum histórico de alguém da Sonangol a ser investigado ou que tenha sido condenado. No Ministério das Obras Públicas temos aqui a história do Higino Carneiro, que também foi ilibado. E se entrarmos na questão da dívida
Agora estamos a olhar para o general Copelipa, que hoje começou a ser ouvido. É a única figura que praticamente está a chegar a sentar no banco dos réus. O que é que, pelos dados que tem, o que é que estará a acontecer para termos números tão fracos, já que é senso comum, é quase opinião generalizada de que a corrupção em Angola foi generalizada e foi praticada quase por todos os membros do Executivo. Gama? Bom, sim, eu vejo isso da seguinte forma. O presidente, em 2017, fez-se eleger como novo líder e substituto do presidente José Eduardo dos Santos. Havia necessidade de ter algum programa para se revelar digno da confiança do povo e, como o país estava num mar de corrupção, o presidente adotou o lema de combate à corrupção. Eu não creio que o presidente João Lourenço esteja a combater a corrupção porque se incomoda com a corrupção. Eu acho que ele enveredou por este meio para atrair e captar a atenção das pessoas, porque a corrupção é um mal que atinge a sociedade angolana e com isso ele consegue também atrair investidores estrangeiros e captar também a atenção da América. Porque é aquilo que o Frei disse, se o presidente quisesse combater a corrupção verdadeiramente, deveria ter um programa de governo e deveria divulgar a sua declaração de bens. E também deveria dar passos que está comprometido com este alegado combate. E temos aqui elementos que mostram o contrário. Por exemplo, o presidente tem estado a nomear, nomeou, acho que em agosto ainda passado, para juiz um elemento que está a ser condenado, que foi condenado pelo Tribunal de Contas e tem um segundo processo neste mesmo órgão de soberania. O presidente tem investido num juiz que está a ser investigado pela Procuradoria-Geral da República. Portanto, aquilo que o presidente diz sobre o combate à corrupção, por outro lado ele desdiz na ação prática e as pessoas perderam confiança neste discurso de combate à corrupção. Depois, temos aqui a Sonangol. Durante muitos anos aconteceram atos de corrupção na Sonangol. Aliás, foi na Sonangol onde aconteceram os maiores escândalos de corrupção e até aqui a Sonangol nunca foi inquirida, nunca se abriu uma comissão de inquérito para averiguar o que de facto aconteceu na Sonangol. Nenhum dos seus gestores foi levado, pelo menos, a tribunal ou para ser ouvido. Apenas um, Lemos Maria, é que está a ser agora aqui citado como declarante neste processo que envolve o general Copelipa. Temos o caso de Gino Carneiro também. Ele há dias deu uma entrevista num fórum com jovens do movimento de estudante e, se prestarmos bem atenção naquilo que ele diz, ficou nas entrelinhas, pareceu que Gino Carneiro fez um deal que é de ir para a Espanha negociar o regresso do presidente falecido José Eduardo dos Santos e, em contrapartida, ele ficava livre de todas as acusações. E Gino viajou no momento em que tinha os passaportes retidos, as contas bancárias bloqueadas, de repente desbloquearam tudo e entregaram-lhe o passaporte para ele poder viajar e cumprir a missão que lhe foi dada pelo Presidente da República. E é aquilo que Jonas Savimbi dizia, que o importante... Como? Qual era essa missão que acabou por ser determinante? Ele foi claro em dizer que foi convencer o presidente Eduardo dos Santos a regressar ao país para poder participar, para estar e poder participar no Congresso do MPLA, que iria se realizar no mês de dezembro do ano antepassado. E ele citou a figura que lhe deu a missão. Foi o presidente Gino Carneiro foi João Manuel Gonçalves Lourenço. E Gino Carneiro foi inocentado
por esta ação política que realizou? Está a querer dizer isso? Bom, se nós ouvirmos bem com atenção que o Gino Carneiro diz que ele tinha um processo, tinha as contas bloqueadas, passaporte retido, de repente lhe dão e lhe confiam uma missão, ele quando regressa já não tem as contas bloqueadas, já tem o passaporte em mão e logo a seguir, no ano a seguir, a Procuradoria-Geral, o Tribunal Supremo deixa cair o seu processo e vimos o portal Isso é Notícia a dizer que o juiz João Leonardo, aos seus pares, alegou que foram ordens superiores. E até aqui nunca vimos o Palácio Presidencial ou o governo a desmentir ou esclarecer que a ordem superior que João Leonardo alegou na plenária não partiu deles. Portanto, os juízes são soberanos. Quando um juiz alega que recebeu ordens superiores, e no contexto angolano, ordens superiores que todos invocam o Presidente da República, João Lourenço. José Gama, e quanto à Copelin? Horácio. Sim. Eu acredito que é importante esse aspecto que o Gama traz de cima da troca de favores. E que não podemos esquecer que depois que José Eduardo Santos morre na Espanha, houve aquela guerra com as filhas, e aí entrava também o papel da Ana Paula dos Santos, ok? Que foi um papel, direi, humanamente um papel infeliz, ok? Que foi lá, o MPLA inventou uma viúva que não era viúva, contra toda a vontade da família, ok? E também, nesse caso, é muito suspeito o papel o papel da Ana Paula dos Santos, sem esquecermos que, portanto, há um dos filhos da Ana Paula dos Santos, portanto, acho que é o mais grande, né? Que é aquele que brincava com dólares, comprou o Danilo, meio milhão de kwanzas, essas coisas todas, que deviam estar também na mira da justiça. Também isso se cogitou. O que acontece? Como nós não temos uma imprensa privada e um jornalismo independente, muitas coisas não virão de cima tão cedo, mas um dia chegarão. É porque há um detalhe super importante que eu me lembro, eu discuti, o Gamas publicou isso no jornal, no Clube K, com o general, como é que chama esse general? Furtado. E dizia eu e o motivo da discussão era muito simples. Eu dizia que a maneira como o MPLA estava a tratar o cadáver de José Eduardo Santos era indigno, ou seja, nem era conforme as tradições africanas, nem conforme, digamos, aquilo que é um pouquinho a espiritualidade cristã. Dizer que, nós podemos detestar a pessoa, mas quando a pessoa morre, no óbito da pessoa não se faz confusão, se faz silêncio, se mostra algum respeito, e sobretudo porque nós podemos detestar José Eduardo Santos de todas as formas, mas não podemos apagá-lo da história de Angola, ou dizer isso ao Furtado, ao general Furtado, que inclusive ele escreveu que ia dar no focinho, e aí, claro, quando me disse que ia dar no focinho, foi desencantar os meus demônios, e eu avisei que eu não tinha medo das chapadas dele, que eles estão a se comportar muito mal. Ok, José Eduardo Santos foi trazido para Angola como sem honras, sem glória, tentou-se inventar uma missa para a exaltação da figura de José Eduardo Santos, mas todo mundo sabe que aquilo era uma pura hipocrisia, e a prova disso são os tempos posteriores, que a figura de José Eduardo Santos é simplesmente votado ao ostracismo pelo MPLA. Frei, já volto. Se ela se pudesse escrever, apagar o nome de José Eduardo Santos, apagaria. Teria apagado. Já volto assim para fazermos mais reflexões. Gama, pode concluir, para depois passar então a palavra ao Chiplique Eduardo, que já fez a sua reclamação. Pois, dizíamos que, e citávamos aqui Jonas Savimbi, que quando dizia que quando se está com o seu interlocutor, o mais importante não é aquilo que ele diz, mas aquilo que ele não quis dizer. Portanto, se nós olharmos bem naquilo
que Gino Carneiro não quis dizer, vamos chegar a esta conclusão, que ele terá feito aí um acerto para, o encerramento do seu processo. Porque até o doutor está aqui, explica, pode explicar, aquilo já estava numa fase em andamento no Tribunal Supremo. Agora, temos agora o caso do general Copelipa. O que é que isso está a revelar? Que o combate à corrupção, ou melhor, o Presidente da República, logo que entrou no combate à corrupção, está a combater um grupo, como diz o Coque, mas ao mesmo tempo fez aliança com outro grupo. Quer dizer, dentro do MPLA existem dois grupos. Há um grupo que servia ao antigo presidente e há um outro grupo que está aliado ao presidente João Lourenço. E os corruptos da era de João Lourenço não são tocados. Então, a corrupção, está-se apenas a combater a corrupção ou julgar casos de suspeitas de corrupção que vão até 2017. De 2017 até a presente data, não temos nenhum membro do governo que foi alguma vez chamado ou perturbado pela justiça para responder. Não temos nenhum. Portanto, este combate à corrupção, podemos dizer mesmo que está desacreditado e perdeu algum valor está condenado ao fracasso. Político. Está condenado ao fracasso. Chiprique Eduardo, há muitos casos, e aqui o Ministério Público já avançou mais de 700 casos que estavam a ser investigados, passados mais de 4 anos, já disse no princípio do nosso programa, hoje as pessoas que foram condenadas não passam de 3, 4 pessoas. Se tivermos que olhar nessa perspectiva dos números, podemos dizer que o combate à corrupção é um autêntico fiasco. Lá já chegaremos. Mas é preciso entendermos que a conquista da independência, a corrupção mesmo, já começa ali. A própria construção do Estado e o modelo de alcance da independência é significativo de que chegou a nossa vez. Portanto, já começou lá no fundo, em 75. E este processo de corrupção, de usurpação, de apropriação das coisas do Estado tiveram legitimidade em 1988 com um programa de saneamento financeiro e econômico. E, repare, entramos para um Estado democrático de direito 3 anos depois deste programa que tinha já estabelecido uma economia livre, que tinha já estabelecido a iniciativa privada. É neste programa onde, dentro do próprio MPLA, foram já distribuídos os recursos que o Estado tinha. Algumas empresas que eram públicas passaram a ser destas pessoas. De lá para frente, só foi se aperfeiçoando. Então, com a chegada de João Lourenço, diga? Sim, está a fazer esse... Com a chegada de João Lourenço, diga? Eu estava a dizer que está a fazer esse recurso histórico. Sim. A essência da corrupção em Angola, portanto, ela é antiga, está nos alicerces da construção do Estado, com o alcance da independência e depois, em 1988, com um programa que nos referimos há pouco tempo, que aquilo foi praticamente, se entregar as coisas. A empresa A agora é do Horácio, a B vai ser do Coque, quem vai explorar o diamante agora é o Gama. Portanto, foi uma distribuição entre os privilegiados. E esta classe continua a aperfeiçoar a sua forma de manutenção do poder e do dinheiro, do saco, do aquilo que é de todos nós. Agora, João Lourenço chega da percepção de que era inocente, portanto, queria dar um novo ar às pessoas, no sentido de que, vamos melhorar isso. Mas, na verdade, não era possível. Aliás, o doutor já me foi claro em dizer que as alianças que ele foi fazendo era no sentido de manter o poder, mas vamos sacrificar alguns. Vamos arranjar alguns bodes expiatórios, no sentido de que a nossa intenção é esta. Mas, porque na verdade se pretendia mesmo combater a corrupção, devia olhar para a prevenção. Repara agora, com essa mexida que ele tentou fazer, digamos, desmontou completamente, ou seja,
Agora está a céu aberto a corrupção. Porque os seus, os que estão neste momento no poder, entendem que estão impunes, aquilo que o Coque se referiu há pouco tempo. O problema agora é a impunidade. Eu estou neste. E o partido sempre funcionou assim. Quem estiver na ala que está a liderar, faz e desfaz como entender. Então, este vício ainda não passou. Agora, estamos numa fase em que o João Lourenço pretende ver a possibilidade da continuação do seu mandato, a possibilidade de revisão constitucional, a possibilidade de manter os seus interesses. Quem são aqueles que hoje ameaçam esta continuação, direta ou indireta, do presidente João Lourenço, se em 2017 não puder ser mais presidente da República? Agora é preciso olhar detalhadamente, selecionar especificamente quem são essas pessoas. Por isso é que vamos ter, daqui mais algum tempo, alguns julgamentos, vamos ver outras pessoas que A serem condenadas. sempre se opuseram ao João Lourenço, ficarem de lado, só vão estar, e essas pessoas só estarão com o João Lourenço até perceberem o poder que têm. Se um dia perceberem que perdeu o poder, tal conforme aconteceu com José Eduardo dos Santos, serão os primeiros a abandonarem o barco. Jurista Jaime estava aqui a colocar o dedo, queria comentar algo que foi dito pelo jurista Chiplique Eduardo. Sim, é só para corrigir ali uma imprecisão. Ele quando me citou, mas depois fez declarações que eu não fiz aqui. Quais são essas declarações que na minha fala, estão a lhe ser atribuídas? Na minha fala inicial, eu disse que o combate à corrupção era um projeto político, naturalmente. Então essas falas que estão a ser atribuídas não correspondem à verdade. Que era um projeto político, e sendo um projeto político, estava sujeito a toda a complexidade política, ao jogo de poderes e a manutenção de interesses. Eu fiz essa fala para poder explicar a complexidade de se combater a corrupção, cujos principais alvos são membros do partido, e quem está a levar a cabo, do ponto de vista do impulso moral, é presidente do partido em que os sujeitos militam. Por isso é que eu chamei a atenção da complexidade, sobretudo na esfera política deste combate à corrupção. Mas sendo o Ministério Público O doutor Jaime no fundo acabou confirmando o que disse. Não, mas o doutor Chiplica acusou-me de eu ter dito que o presidente fez alianças. Isso eu não disse. Isto eu não disse. Não disse isso. Eu só trouxe aqui a complexidade e a cautela que ele, na posição dele, está a ter. Mas se ele tem a cautela, o Ministério Público não poderia ter cautela. Ele só é o garante. Há instrumentos jurídicos, muita gente discorda disso, mas há instrumentos jurídicos que colocam o Procurador-Geral da República numa relação, entre aspas, de subordinação em relação ao Presidente da República. Há esta relação de Mas há consequências essa relação, o Procurador ousar em cumprir com aquilo que a lei lhe atribui? Não há nenhum problema, e a gente não sabe o que acontece em off. Isto é que ninguém sabe. Ninguém se atreve Sim, isto é que ninguém sabe, porque há uma relação entre aspas de subordinação ao PGR ao PR. Um momento só. Desculpa aí. O combate à corrupção não pode ser visto sempre como um projeto político. Okay? O combate à corrupção, digamos, a política não pode ser uma coisa a política não pode ser vista como uma coisa estranha à vida social. O combate à corrupção situa-se naquilo que são os equilíbrios da convivência social. Okay? E, portanto, é uma tarefa específica da magistratura. A política deve criar, deve apoiar a implementação das leis que existem. E é preciso recordar que João Lourenço não é o primeiro a falar de combate à corrupção. José Eduardo Santos já falava disso. Existem, inclusive, frases de José Eduardo Santos. Se nós repetirmos hoje, parecem semelhantes a que João Lourenço está a dizer. Portanto, eu acredito que nós precisamos de maior seriedade. A primeira coisa é essa. Enquanto não existir uma magistratura independente e séria, ok, você não tem combate a nada. Não tem, porque a corrupção é um crime. É um crime.
Então, se aquelas instituições que deveriam ser responsáveis pelo combate ao crime são simplesmente anuladas, porque estão, digamos, à mercê dos caprichos, da aristocracia que governa o país, aqui não podemos encontrar outros mecanismos aqui, porque não acontece nada. Nós sabemos que não acontece nada, não Não há acontece nada. nada. Coque, Porque Frei, não acontece nada. Vamos só também passar a palavra ao Coque. Vamos tentar começar a distribuir o nosso tempo. Já entramos na nossa segunda e última hora, já consumimos 19 minutos, então vamos ter que começar a acelerar as nossas análises. Coque, é da mesma opinião que este combate à corrupção em Angola não passa de uma brincadeira, de um teatro político mal ensaiado? Primeiro, só uma nota. O general Coplipa não está a ser julgado ainda. Ele solicitou instrução contraditória. Como devem se lembrar, no dia 10 ele foi condecorado pelo MPLA. Então, não é um julgamento que está a acontecer. Apenas ele solicitou instrução contraditória, é isso que está a acontecer, né? Foi ele próprio que pediu. Segundo, o presidente João Lourenço usa o lema o combate à corrupção apenas para fortalecer o seu poder. Ou seja, ele seleciona as pessoas que ele quer ver obedientes e então utiliza as ferramentas para poder tê-lo no cafrique, para poder tê-lo a obedecer. Porque, Horácio e os meus colegas do painel, as questões que levam à corrupção estão muito ligadas à desestruturação da economia, à má governação, à má remuneração, falta de transparência. Estas questões todas são os pilares que devem ser levados, primeiro, em conta, para que depois você utilize a punição ou o castigo devido para as pessoas que violam estas questões que eu acabei anunciando aqui. Porque se você não... Você vai diretamente para o problema. Sim, então a desviar, vão ter... sem olhar para o básico. Você tem um cidadão que já tem. Porque nós estamos a falar da corrupção do topo, mas no nosso país a corrupção está até para tratar um pequeno registro criminal, um bilhete de identidade. Então é preciso fazer um plano macro e realista que possa combater a corrupção. Acha que temos a corrupção. Só uma nota. Sim. Só uma nota. O combate à corrupção não pode ser só desafio do presidente. Olha agora, o presidente é que tem que mandar procurador. Olha lá, que vergonha, né? O presidente é que tem que mandar o juiz. Porque é projeto do presidente e só o presidente pode orientar quem deve e quem não deve. Onde é que esse país vai? José Gama. Coque, repara uma coisa. Diga, doutor. Nós não conhecemos nenhum sujeito estranho nesta estrutura de justiça, à exceção do Dr. Cavukila, que não lá estava no tempo passado. O atual PGR foi adjunto durante muitos anos. Teria ele, na altura, a coragem para ser o PGR que é hoje naquela altura? Eu tenho muitas dúvidas. Tenho muitíssimas dúvidas. Se não houvesse esse impulso político do presidente João Lourenço, com todos os defeitos que se possam ser apontados a este combate à corrupção, é que os números eu não vejo, eu tenho muitas dúvidas sobre aquilo. Doutor Jaime, vamos olhar para os números, porque os números é que desmentem todo um discurso político que é feito. Mas está a ver, nós temos que segmentar. Parece que estou desligado. Não está desligado. Não, está desligado. Ok. Não, é que eu deixei de me ouvir. Pensa que o Horácio me desligou. Nós estamos a te ouvir. Oxalá que depois também não vai para as redes sociais a dizer que o diretor da rádio quartou-me a liberdade de me expressar no programa. Isso é com o José Gama e Oniceto. Essa é uma banca entre vocês.
Sim, eu não estou a ver, e com todo o respeito que tenho por essas pessoas, o senhor general Peter Grosz, que foi adjunto do PGR durante muitos anos, eu não vejo no passado a ter a coragem que teve hoje. Não via nenhum juiz. Oh, calma aí. Sim. Hoje, agora tem coragem. Não, porque há esse amparo, espera, há esse amparo e o conforto político. Mas Temos mesmo, que compreender isto. doutor Jaime, mesmo com esse amparo político, os resultados Tá aí. estão muito aquém. O Coque também das ciências jurídicas, ele percebe. Se haviam crimes que eram pouco explicados na academia do direito, corrupção, peculato e por aí fora. Eu vou lhe fazer lembrar alguns casos. O Isaac dos nem sequer eram estudados com profundidade. O Isaac dos Anjos foi uma das figuras que no tempo de José Eduardo Santos chegou a ser julgado e condenado. O Gamas que está melhor informado sobre isso. Ou seja, temos figuras no tempo de José Eduardo dos Santos que também foram... Sim, mas olha para as circunstâncias. E se tivermos que olhar para os números... Sim, mas, olha para as circunstâncias e os objetivos dos julgamentos, temos que compreender isso. Algumas coisas foram autênticas cabalas, conforme foi com o general Miala. Será cabala? Será cabala? Sim. Será cabala? Se nós deixarmos o projeto de corrupção na mão do presidente, estamos a dizer que quando o presidente deixar de ser presidente, o país volta a estaca zero. Há esse risco, eu não tenho dúvidas em relação a isso. As nossas instituições eu não tenho dúvidas em relação... Eu não tenho dúvidas em relação a isso. Doutor, eu continuo a insistir, os números. Porque na prática... Mas o que eu estava a dizer era segmentar isto. Há o combate à corrupção, que é punir os sujeitos em sede do tribunal, e há outro segmento, que é da recuperação de ativos. Embora os números às vezes oscilam, aquilo que só foi apreendido também coloca-se como tendo sido recuperado. Mas essa segunda parte, eu penso que a PGR tem sido mais feliz do que no aspecto punitivo dos agentes que cometeram os crimes de corrupção, peculato, branqueamento de capitais e outros. Eu penso que o combate à corrupção tem estado a pecar nessa perspectiva, na punição das pessoas. Tem-se levado de modo excessivo o princípio da intervenção mínima do direito penal. Quer dizer, afastar o direito penal sempre que é possível negociar, devolver, restituir e reparar. É que eu penso que, como é necessário transmitir uma imagem, uma mensagem para a sociedade, no âmbito da prevenção geral, de que o crime não compensa independentemente dos acordos que o sujeito fez e entregou, há aqui a lesão de um princípio moral e da confiança com a administração pública. Tem que haver alguma punição. Eu penso que a justiça falhou nesse aspecto. Houve o uso excessivo deste princípio. Muitas negociações, muitas entregas voluntárias e há pessoas que se escaparam. Essas negociações não corromperam também a verdade? É que a nossa lei permite que sempre que é possível reparar, devolver, restituir, afasta-se o direito penal. Por que não se faz com todos? Eu não sei responder isso, eu não estou lá na máquina a tomar essas decisões. Não poderia ter, pelas leituras que faz, não consegue pelo menos desconfiar o que é que está na base disso? O sujeito pode ter iniciativa, constitui advogado e vai voluntariamente à justiça e diz, olha, eu abocanhei 14, mas ainda sobrei aqui com 8, vou devolver os 8. Há essa possibilidade de acontecer, há essa possibilidade. Chiplique Eduardo, tudo o que está a ser dito aqui é fácil concluir que existe muita gente que está a fazer vista grossa a esse processo de combate à corrupção. Fica também com essa impressão? Os resultados já são previsíveis. Os resultados eram já previsíveis. O modo como o João Nelson apareceu era mais força do que inteligência. Por isso que não tinha como. Depois começou a deparar-se com várias situações e vários interesses e recuou. Mas também, e isso é importante que se disse daqui a pouco, não pode ser papel exclusivo do Presidente da República o combate à corrupção. Devia ser um papel mais abrangente. Aliás, existiram várias iniciativas para suprir as deficiências deste projeto de combate à corrupção, de inserir mais a sociedade nesse projeto, olhar sobretudo na questão da prevenção
mas a força, conforme o presidente João Lourenço chegou ao poder, não via ninguém. Portanto, percebia-se que o combater, o condenar, o perseguir as pessoas teria resultados maiores, quando na verdade não é esse o problema. José, agora, o maior problema sim. que nós já devemos ter, como se tornou ineficaz o combate, e íamos pensar na prevenção. Como é que daqui a 10, 15, 20 anos, 30 anos, os jovens, os rapazes, os adolescentes que estão vindo ali, como é que vão conseguir gerir isto sem corrupção, ou com o mínimo de corrupção possível? José Gama. Vai ter alguma coisa? Sim, não. Eu queria passar agora a palavra para o José Gama. José Gama, já sabemos que os resultados, para muitos, devem envergonhar quem assumiu a postura política de combater a corrupção. E o Ministério Público é ponto assente naquilo que está a ser dito aqui também, que não está a cumprir com o seu papel, vai agindo ao sabor das orientações políticas. Será que o Ministério Público também devia ser investigado, os nossos tribunais deviam ser investigados por estarem a sonegar o combate à corrupção, José Gama? Bom, o Ministério Público depende, ou melhor, a Procuradoria-Geral da República depende diretamente do Presidente da República, e nós assistimos aqui, ela tem o processo, por exemplo, do senhor Presidente do Tribunal Supremo, e regularmente a Procuradoria informa ao Presidente da República se deve avançar ou não, e o Presidente vai dizendo, não estou ainda satisfeito, não estou ainda satisfeito. Quer dizer que a própria Procuradoria, ela deveria funcionar também de forma independente, independentemente dela ter uma relação de nomeação por parte do Presidente da República, mas ela deveria atuar de forma independente para proporcionar também uma certa confiança e credibilidade. Mas ela não, ela própria se coloca numa dependência total do Presidente da República, e isso faz com que ela também fique numa certa letargia, faz com que ela também fica um pouco assim inibida no ponto de vista de investigar certas individualidades que estão hoje no governo ou que são próximas ao presidente. Tanto a Procuradoria está aqui parada. Agora, o que nós devemos agora é aquilo, dando sequência naquilo que o Coque diz, e eu concordo, que há um combate à corrupção pessoal do presidente João Lourenço, estando ele indo no bom ou no mau caminho, mas é dele. Mas o que é que sucede? O presidente deveria ter agora um programa de prevenção à corrupção, para que este programa também sobrevivesse à sua saída. Quer dizer que o presidente João Lourenço se sai, dia seguinte a corrupção ainda volta nos níveis anteriores que nós vivíamos, porque ele não está dia seguinte prendem a ele. Como? Dia seguinte prendem a ele. Pois, porque ele não está... Por isso é que nós dizíamos... Mas, Gama, há um risco do presidente João Lourenço vir a ser detido após deixar o poder. Há esse risco? Não, risco de ser detido não, mas já há riscos dele depois, mais tarde, vir a ser também perturbado. Não sabemos quem vai chegar ao poder, porque há coisas que o presidente está a fazer que vão merecer também no futuro alguns esclarecimentos, né? O presidente, vimos numa denúncia que a UNITA fez, em que ele fez o pagamento de 344 milhões de dólares para uma empresa Sodimo, na qual é um consórcio na qual uma das suas empresas também faz parte deste conglomerado. Por exemplo, era importante o presidente ou o MPLA ou a própria Procuradoria explicar como é que aconteceram estes negócios, para mais à frente não trazerem problemas ao presidente, porque até para nós vai ser desconfortável no futuro termos um presidente a ser também chamado pela Procuradoria para ir prestar esclarecimentos. Isso não é bom. Ele é o nosso representante, é a figura de topo, está aí para nos servir com certa dignidade,
e o que nós queremos é que ele amanhã saia do poder, descanse e o país volta à normalidade. Agora, termos toda hora presidentes a serem julgados, nós temos agora aqui, por exemplo, tivemos o presidente José Eduardo dos Santos, não foi julgado, mas tivemos os filhos, os seus colaboradores. Este combate à corrupção é um combate ao legado, ao José mandato Gama, do presidente José, José José Eduardo dos Gama, Santos. Quando se está a levar o Copelipa ao tribunal, o Dino, eles faziam coisas mandatadas por alguém, isto é um julgamento ao presidente José Eduardo dos Santos. Não quer dizer que estejamos contra, estamos a favor de julgamentos de todos, que de tudo que for irregularidades devem ser investigadas, desde João Lourenço, José Eduardo dos Santos, de todos. Mas agora, da forma como acontece, como se estivéssemos aqui num programa de vingança, isto aí é que as pessoas tendem a discordar. Frei Angalo, eu quero dizer uma Horácio. coisa que o Gama disse. um momento, o Frei vai fazer o comentário, Não depois foi passo já a tribunal. palavra para si, Jurista Jaime. Frei, esteja à vontade. Você estava a dizer que o José Gama disse que o José Eduardo não foi julgado. Acho que é diferente. Temos que dizer que o José Eduardo Santos não foi levado ao tribunal, mas foi julgado e condenado ao ostracismo, portanto, essa coisa assim. Em relação a João Lourenço, a sorte não será diferente, temos que ter certeza disso. Se nós, por exemplo, em algum momento o país tiver um governo sério, praticamente nós vamos precisar de criar uma cidade para meter todos do MPLA, porque tudo que é do MPLA, mesmo aqueles que nunca tiveram na função, digamos lá, como agentes públicos, né, isso é corrupto, ok? Desde o diretor da creche ao presidente da República ligado ao MPLA é tudo corrupção. Aquele era preciso criar uma cidade dos corruptos e meter lá um sítio onde eles possam aprender uma coisa, que é trabalhar e viver do próprio suor. No MPLA não se aproveita ninguém, não se aproveita ninguém. Frei, não, Frei, No MPLA não se aproveita. Frei, não está a ser, não está a exagerar. Vou terminar. Não está a Vou terminar. exagerar. O único sério que nós conhecemos foi Lúcio Lara. Lúcio Lara, quando deu conta o MPLA era um antro de corruptos e ladrões, retirou-se. Isso é seriedade. Mas- O resto que ficaram dentro é para pôr tudo na cadeia, como dizia o outro, todos do MPLA deviam procurar a cadeia, a polícia mais próxima com a sua mala para ir à cadeia. Era assim para resolver o problema no país. Frei, Voluntariamente. Frei, não está a exagerar nesta Não leitura que faz. vai exagerar, isso é verdade. Aqui em Angola, a calúnia agora O país está está a mal por causa do MPLA. É preciso começar a dizer as coisas que não são. Aqui em Angola agora estão a condenar a 2 anos de cadeia este crime de calúnia, Frei. Diga. Não tem receio de vir a ser Diga. Vai julgado dar. por calúnia? Diga. De vir a ser O Frei julgado? não vai lá. Vira, ok. Eu posso ir. Eu não tenho muita, eu nunca tive medo de nada. Mas o fato é este: o país vai mal por causa do MPLA. Se nós não tivermos coragem de começar a dizer isto, então, vamos continuar aqui a meter, digamos, como chama-se, pensos em feridas podres, ok? É preciso que se diga de cara e a qualquer pessoa do MPLA que eles é que estão a fazer mal ao país. Ok? E isto é grave, porque você, por exemplo, tem um país que é rico e miserável, e tem gente miserável, isso não é aceitável. Ok? Não é aceitável. Sim, Jurista Jaime, o Frei aqui com o seu estilo a dizer que no MPLA ninguém se livra. Se efetivamente o combate for levado a sério, todos eles deviam ser detidos. Até os diretores das creches, esses podiam ser arrastados, porque ninguém está longe desta corrupção implantada no país. Eu compreendo o sentido figurativo dessa expressão do Frei. Não acredito que seja assim, tão literal como o Frei disse. O Frei tem o seu jeito muito codificado, melhor de dizer as coisas, e eu compreendo perfeitamente o raciocínio. Mas eu gostava de voltar a uma questão de José Gama, relativamente ao general Copelipa, Dino e todos aqueles que dizem que fizeram as coisas a mando do ex-presidente José Eduardo dos Santos. O facto de alguém agir às ordens de um superior não o liba da responsabilidade. Pode assim ser usado como um elemento para atenuar a pena, mas desculpá-lo não, porque são generais, sujeitos do topo, em princípio tinham a obrigação de conhecer as regras. Se eles atuaram com ou sem orientação, estavam cientes dos riscos, das consequências daquilo que estavam a fazer.
Hoje nenhum Exato. deles deverá usar melhor o facto de estar a cumprir instruções do ex-presidente José Eduardo dos Santos, que é para poder justificar aquilo que fizeram. Todos eles estavam com isso. Só para ter ideia, durante a vigência do GRN, nunca se viu um relatório. Gabinete Nacional da Reconstrução Nacional, sim. Um relatório exaustivo de quanto dinheiro aquele gabinete geriu. Aquele gabinete tinha muito poder. Hoje todo mundo está livre de deitar as culpas ao ex-presidente José Eduardo dos Santos, até de coisas que fizeram conscientemente sem conhecimento dele. Eu penso que está na hora de cada um assumir aquilo que fez no passado, porque estavam conscientes, e que a justiça seja apenas justa e aplicar a cada um aquilo que está correspondente aos fatos que lhes são imputados. Mas aqui é um grande problema, um precedente que foi aberto. Qual é esse precedente? No caso do genro do ex-presidente, há muitos presidentes nessas corrupções. Ex-presidente, estamos a Agostinho Neto, sim. Agostinho Neto, o doutor Carlos São Vicente, acusado, passos termos, de ter abocanhado 900 milhões de dólares do Estado angolano. 9 anos de reclusão. Essa foi a decisão do tribunal. Quando havia a possibilidade de ir até aos 12. O que significa dizer que o tribunal está literalmente proibido a condenar alguém por um período superior a 9 anos se o valor não chegar acima de 900 milhões de dólares. Porque cria este precedente. Quer dizer, qualquer indivíduo, eu também queria ficar com 900 milhões de dólares e ser condenado a 9 anos. Ficaria 4 anos e meio. 9 anos de trabalho. Sim, ficaria 4 anos e meio, bem comportadinho, depois cumpriria o resto em liberdade. Quer dizer, isso aqui, eu penso que nós temos que começar a chamar a atenção aos nossos tribunais, que quando se está a tomar uma decisão... Mas há forma de corrigir esse erro que foi cometido pelo tribunal? Olha, eu tenho defendido, desculpa, Sr. Frei, eu tenho defendido que a segunda fase do combate à corrupção terá que ser para dentro das instituições que administram a justiça. Tem que se higienizar estas instituições. A segunda fase tem que ser aí dentro. É um ponto que eu até acho que... Esse detalhe que o Jaime traz. Sim. De como se faz, portanto, um rouba 5 milhões, vai 2 anos de cadeia. É como, por exemplo, o Jaime, que passa todos os dias a trabalhar e não consegue 2 milhões. Aquele, quer dizer, ficou dentro da cadeia, você tem que dar de comer, tratar da saúde, e no fim de 2 anos ele sai rico de 9 milhões de dólares. Tá vendo? Não é brincadeira. Mas o critério também não é bem taxativamente como o Dr. James refere. Então qual é o critério? Cada processo é um processo. Qual é o critério? Cada processo mas olhe para o valor. 900 milhões de dólares. Nós em Angola não temos o critério da precedência. Mas ele pode ser invocado por uma questão de justiça, por uma questão de equidade, ele pode ser invocado. Ele pode ser invocado. Aqui é cada juiz a sua sentença. Não. E cada processo é um processo. Mas, não existe jurisprudência. Como é que se faz jurisprudência? Chipeliga. Doutor Chipeliga, todos... Aqui a precedência não é obrigatória. Está a esquecer o outro lado da lei. A lei é igual para todos. E a lei tem que ser aplicada de modo igual para todos. Se quem rouba 900 milhões, com tudo que está implicado, 900 milhões, fica 9 anos, quantos anos se vai aplicar, para essa expressão, aquele que rouba 1 milhão? Ou aquele que rouba uma galinha? Então, os juízes devem ter cuidado com esses efeitos que criam quando tomam essas decisões. Sim, mas nós temos o critério de cada juiz é a sua sentença. Nós temos o caso, por exemplo, do Fundo Global. Há alguma racionalidade nas decisões jurídicas, doutor? Eu queria que entrássemos já quase no ponto, vamos lá, quase no declinar do nosso programa. O Poder Judicial é determinante dentro desse processo de combate à corrupção. No seu ponto de reflexão, José Gama levantou a questão da moralidade do Tribunal Supremo. O Tribunal Supremo tem um presidente que está a ser investigado. Imoralidade. Um presidente que está a ser investigado, e esse mesmo presidente está a julgar, ou pelo menos a orientar o julgamento
de casos semelhantes do que ele é acusado. Será que o Poder Judicial, o próprio indiciado, não é acusado, indiciado, sim, é indiciado. Será que nem sei se foi concluído ainda. será que o presidente da Chiplica, já vou, deixa-me só concluir. Será que o presidente da República tem a noção de que hoje já ninguém acredita? Digo ninguém hoje, ninguém acredita. Muita gente não acredita nas ações que vão sendo feitas pelo Tribunal Supremo. Todos acabam por evocar sempre esse envolvimento do Presidente do Tribunal Supremo nesses casos em que é indiciado de ter cometido alguns crimes. Começo por ti, Coque Mukuta, depois José Gama, e passando pelo Frei Angalo, e depois vou terminar aqui pelo jurista Jaime. Coque. Não sei o que é que se passa com Coque, José Gama. Sim, Coque, percebeu a minha pergunta? Eu penso que o presidente sabe, o presidente tem noção mais ou menos do que se passa, não é? Eu estava a pensar exatamente no que o Gama começou a dizer, que assim, nós já vimos jornalistas, médicos, professores, outras classes assim, já vi advogados, por exemplo, a serem castigados, responsabilizados judicialmente, mas eu não vejo juízes, procuradores. Acho que recentemente uma procuradora, penso isso, foi absolvida de um caso aí, e foi a primeira tentativa de responsabilizarem alguém de um tribunal. Bom, e depois aquela decisão administrativa do Cavuquila, que também é inexistente, não é? Mas é preciso fazer um trabalho de fundo, e aqui chamo a atenção a investigadores, organizações não governamentais, jornalistas, para que tenha um contrapeso para procuradores, tenha um contrapeso para entidades jornalistas, por exemplo, deputados, ministros. É preciso começarmos a fazer investigação de fundo para podermos arrastar essas pessoas até aos tribunais. Porque não vamos esperar que seja a Procuradoria-Geral da República a fazer essa investigação, que seja os serviços de inteligência ou o SIC a fazer essa investigação. Porque eles são todos da mesma cápsula e se defendem, se protegem. Esse trabalho deve ser um trabalho feito pelas organizações não governamentais, pelos jornalistas e investigadores independentes, para podermos chegar a um ponto de equilíbrio e termos instituições fortes. É isso que a gente tem que fazer. A gente não pode esperar nem do Presidente da República, porque o Presidente faz parte da cápsula. E se faz parte da cápsula, ele vai fazer apenas o que lhe convém. Como já disse, o Presidente João Lourenço usa o lema combate à corrupção para poder fortalecer o seu poder. Mas como podemos limpar o Poder Judicial? Como é que podemos tornar o Poder Judicial mais credível nesse processo de combate à corrupção? Com denúncias Mas são suficientes se não há coragem de levar a julgamento e muito menos retirar... É um conjunto de fatos que tem que se levar. Denúncia, protestos, responsabilização a outros níveis e até mesmo responsabilização no período eleitoral também. Ok, sim, Frei Angalo, já vou ter consigo. Queria passar para o José Gama, porque queremos fazer já uma passagem quase a penúltima, depois a última. José Gama, como é que podemos limpar o Poder Judicial? Estamos a olhar hoje o Joel como a figura nociva ao Poder Judicial, estamos a olhar hoje alguns procuradores que também têm dedo neste processo, têm as suas impressões nesse processo de combate à corrupção. Como podemos limpar o Poder Judicial? José Gama, rapidamente. Bom, nisso também o Presidente da República tem um papel a desempenhar, porque nos termos da Constituição ele é o garante do bom funcionamento do aparelho do Estado, e quando há
juízes a serem investigados, juízes corruptos, eu penso que o presidente poderia também agir em nome em nome da transparência também e da integridade também do próprio Estado angolano, tal como ele, mais ou menos como ele fez no caso do Tribunal de Contas, mas sem parecer que está a interferir. Mas o que nós estamos a assistir está a acontecer pelo contrário. O presidente está ainda a promover figuras que têm problemas de integridade, como fez com Carlos Cavaquila, mesmo a ser avisado que Cavaquila tinha processos, o presidente João Lourenço ainda nomeou. Quer dizer que a fonte destes problemas que estamos a assistir aqui é ainda o próprio presidente da República, porque não está aqui a ajudar na pregação da moralidade nestas instituições. Está a querer dizer que a limpeza do Poder Judicial passa necessariamente em retirarmos o atual Presidente da República? Não diria que teríamos que tirar o Presidente da República. Mas sendo ele a figura determinante. Mas mesmo só o próprio Presidente ganhando consciência dos seus deveres como chefe de Estado, poderia se posicionar numa posição mais equilibrada, numa posição mais republicana e de estadista, no verdadeiro sentido da palavra, para não permitir com que estes atos voltem a acontecer. Nós assistimos não só com Joel e Cavaquila, vimos o caso do Manico ao ir para o Conselho Nacional Eleitoral e outros juízes que tinham problemas de reputação que o presidente promoveu para o aparelho de justiça. Portanto, como eu dizia, a fonte do problema está no Presidente da República. É necessário chamar o Presidente da razão para que esses casos não voltem a acontecer. Frei, rapidamente. Sim, na verdade eu queria dizer, nós temos que ver o Estado como um conjunto, como vários segmentos. Isso, eu sempre falo aqui da teoria das restrições, mas eu queria aqui apontar uma coisa. Dentro de um organismo, nós quando aprendemos o que é um sistema, o sistema respiratório, o sistema digestivo, se um componente não funciona, tudo não funciona. E aquilo que representa o Estado é o governo. O presidente da República, é aquele que representa o governo. Portanto, se o governo não funciona, tudo não funciona. Tudo não funciona. E, por exemplo, para o caso de Angola, o governo propriamente não existe. Existe o MPLA que faz o papel de governo de Estado. Então, se nós no país não conseguimos mudar este quadro, não se resolve absolutamente nada. Então, o caminho qual é? Nesse momento, nós precisaríamos de uma oposição mais agressiva, uma oposição mais agressiva e uma cidadania mais ativa e consciente. Por quê? Por exemplo, o presidente da República, no momento em que se vê que é incapaz, o seu governo é incapaz de fazer alguma coisa séria, devia ter a dignidade também de demitir-se. Porque estão a insistir, mas estão sempre a errar. Não funciona. E depois, eu gosto muito dessa coisa, eu respeito muito isso. O Gama dizia que é o presidente da República que nos representa e tal. Eu devo ser sincero. João Lourenço não me representa. Porque o governo atual vem de uma fraude. As últimas eleições foram baseadas em dados falsos. E então, isso não é aceitável. Muito obrigado. Chiplique Eduardo, 1 minuto. Chiplica. Se o Chiplica não responde, o Frei. Aliás, o jurista Jaime, aqui não se quer assumir isso, mas a figura, uma espécie do alfa, ômega de todo esse processo é o presidente João Lourenço. Ele tem a consciência disso, de que ele precisa ter coragem de tomar determinadas medidas, não de forma direta proteger algumas pessoas que no seu elenco e principalmente dentro do Poder Judicial são pessoas suspeitas e acabam por tirar a moralidade no combate à corrupção?
Eu tenho certeza que o Presidente está ciente desta sua responsabilidade. O facto de ele ter sido o principal promotor moral do combate à corrupção coloca sobre ele responsabilidades adicionais sobre todo esse processo. Mas ele também vai intervindo com cuidado para não criar uma crise institucional em Angola, promovendo o engessamento das outras instituições sempre que ele decidir intervir. Então, também tentado a dosear essa questão. Pede-se a ele alguma intervenção relativamente ao juiz João Leonardo, a semelhança do que fez Acredita que o Presidente da República... Deixa-me só concluir. Sim, sim. A semelhança do que ele fez com a Presidente do Tribunal exatamente, de Contas. A juíza Gamboa. É que, na altura que o Presidente da República se pronuncia, não tinha havido nenhum pronunciamento, nem do PGR, nem do Conselho Superior da Magistratura. E ele disse que, diante dos fatos que lhe chegaram ao conhecimento, eram de tamanha gravidade que entendeu que a juíza, na altura, não tinha condições morais para continuar à frente do tribunal. No caso do doutor, o juiz João Leonardo, é diferente. Há o pronunciamento dos seus pares, há o pronunciamento da Procuradoria-Geral da República, e eu penso que ele deve permitir, e eu devo ter o que está a fazer... Mas o Presidente da República não está a fazer vista grossa não não, por isso é que eu recordei historicamente o processo da juíza Gamboa, porque então, o Presidente da República, a essa altura, se ele se pronuncia, ele acaba se intrometendo num processo que está a seguir o seu curso. Ele não tem que pressionar ninguém que está a fazer o seu trabalho. Agora, mas o juiz do Tribunal Supremo tem a noção disso, porque que não colocou o lugar dele à disposição? O Horácio, na qualidade de jornalista, tem a liberdade de pressionar a Procuradoria-Geral da República, pressionar o Conselho Superior da Magistratura, pressionar o juiz em causa. Como jornalista, tem essa liberdade. Mas o Presidente... As pessoas não acham que essa manutenção do atual Presidente compromete toda a luta que está a se fazer, toda a ação de se fazer justiça que o Tribunal está a praticar? O Presidente não tem ascendência hierárquica sobre o juiz. Ele não manda nele. Ele não tem o poder de o exonerar. Estou a falar dos seus pares. Agora, os seus pares já se pronunciaram. Nós tivemos, felizmente, deve ter sido o Clube Capô Macangola que anunciou isso. Acha que o Presidente do Tribunal Supremo não tem vergonha na cara? Pronto, eu penso que eu não pretendo fazer juízos de valor, né, ao juiz João Leonardo, dizer que ele tem vergonha na cara ou não tem vergonha, eu não o conheço, não convivo com ele, não, mas essa insistência, aliás, não estou em condições de ajuizá-lo moralmente. Essa forma de se apegar ao cargo não pode. Eu penso que se tiver que fazer alguma pressão, vou reiterar, se tiver que se fazer alguma pressão, e como jornalista tem esta competência, deve-se pressionar o Ministério Público, que é que iniciou o processo. Já houve ali a circular nas redes sociais o inquérito feito, e depois a sociedade tem que pressionar e ter os jornalistas à frente e pressionar para o seguimento do processo. Muito obrigado. Eu vou pedir a cada um dos meus convidados 30 segundos para resumirmos a conversa que mantivemos hoje. Começo por ti, Frei Angalo. 30 segundos, rapidamente. O que vamos dizer, em síntese, é urgente o combate à corrupção, é uma responsabilidade social, e um país não tem futuro com corrupção. Portanto, as pessoas têm que pensar que combater a corrupção é também, lutar contra um governo corrupto. Portanto, e é preciso que isso se faça com consciência, sem medo nenhum. Muito obrigado, foi um prazer tê-lo. Coque Mkuta, 30 segundos, rapidamente. Obrigado. Bom, o Presidente da República dita aos juízes o que devem e não devem fazer. Isto é claro. Mas os juízes superior, principalmente. Agora, pensar pequeno e pensar grande dá o mesmo trabalho. O Presidente tem que perceber que pensar grande provavelmente liberta das coisas bastante insignificantes. E é preciso o Presidente pensar num país novo, num país que nós precisávamos de ter. Infelizmente, não devia ser o Presidente a fazer tudo isto, mas como o Presidente manda para o que faz e para o que deixa de fazer, é mesmo um fator incômodo. Obrigado, Coque. Se torna um fator incomodatório. Chipilica,
Explica 30 segundos. Explica para a senhora, não está a gama, 30 segundos para fecharmos. Bom, o meu apelo é que Angola procure desenvolver um plano ou um programa de transparência e de boa governação e que este programa possa sobreviver o mandato do presidente João Lourenço e de outros presidentes e que estes programas não devem ser programas de Estado e não necessariamente programa das pessoas, conforme estamos aqui a assistir este programa, este combate à corrupção, e que este combate à corrupção seja mais abrangente, que se investigue também a Sonangol, a GFI, empresa do MPLA, na qual durante muitos anos foram para aí canalizados muitos fundos públicos, o banco BPC também. Este é o apelo que eu gostava de deixar. Muito obrigado. Jurista Jaime, para fechar, 30 segundos mesmo, estamos já quase na nossa linha vermelha do tempo reservado para o nosso programa. Sim, eu julgo que o combate à corrupção deve continuar porque ele afeta diretamente o bem-estar dos cidadãos ao roubar recursos destinados à educação, segurança, infraestrutura, à saúde, à água, à energia. E é muito mais perigosa ainda porque a corrupção entra em contradição com o bem-estar, a integração social, o equilíbrio e a harmonia econômica que se pretende em Angola. Quando alguém desvia o dinheiro, quando alguém dá destino diverso, ele está simplesmente a frustrar a implementação de um Estado social, de harmonia, de respeito e de inclusão. Muito obrigado. Nós também colocamos um ponto final na edição de hoje, referente ao dia 21 de novembro do ano 2023, já sabe. Regressamos daqui a 7 dias. Os abraços finais são de António Festo, Pedro Cafiel, Romão de Jesus, Artur Sangolo Joaquim. Eu sou Horácio dos Reis. Boa noite. Até a próxima terça-feira.